Se você já pensou em visitar um país com praias paradisíacas, paisagens deslumbrantes e uma vida noturna vibrante, repleta de mulheres lindas, ao ponto de atrair turistas em busca de diversão, e o melhor de tudo, gastando pouco, então as Filipinas podem ser o destino perfeito para você. Com um povo acolhedor e tradições que desafiam a imaginação, o país abriga culturas fascinantes, como a dos Bajau, um povo conhecido como os Homens-Peixe, que possui adaptações genéticas impressionantes, quase sobre-humanas, permitindo-lhes mergulhar por longos minutos sem a necessidade de equipamentos, explorando as profundezas de um dos mares mais belos do mundo. Mas nem tudo é um paraíso. Por trás da beleza exótica das ilhas, há realidades extremas, com comunidades inteiras vivendo na miséria, ao ponto de transformarem cemitérios em seus lares, habitando túmulos e mausoléus em um cenário que parece inimaginável. No vídeo de hoje, iremos explorar este país de contrastes, onde o luxo e a pobreza coexistem, onde tradições milenares ainda sobrevivem em meio à modernidade, e onde a natureza exuberante esconde algumas das realidades mais impactantes do mundo. Uma terra que pode encantar, surpreender e chocar ao mesmo tempo. E aí, você está preparado para conhecer esse destino único? As Filipinas está localizada no sudeste do continente asiático. Seu território é um arquipélago deslumbrante, formado por mais de 7.000 ilhas, sendo a maior delas a ilha de Luzon, onde fica a capital do país, Manila. As Filipinas fazem parte do chamado Anel de Fogo do Pacífico. Este anel é uma região geológica altamente ativa que circunda as margens do Oceano Pacífico, caracterizada por intensa atividade vulcânica e sísmica. O país fica ao longo não apenas de uma, mas de 5 linhas de falha diferentes, o que significa que os terremotos são comuns. Especialistas estimam que haja mais de 20 terremotos todos os dias em todo o país. No entanto, muitos deles são fracos demais para serem sentidos. O país também abriga mais de 20 vulcões ativos, e entre eles, o Monte Mayon se destaca por sua forma quase perfeitamente simétrica. O Mayon é considerado o vulcão mais ativo do país, com mais de 50 erupções registradas nos últimos 400 anos. No entanto, sua beleza cônica continua a atrair turistas e aventureiros que vêm admirar sua majestade de perto, arriscando suas próprias vidas, já que as erupções podem acontecer a qualquer momento. A capital das Filipinas, Manila, é uma metrópole moderna e diversificada, onde o passado e o presente se misturam em um cenário de contrastes intensos. A cidade abriga uma mistura de arranha-céus modernos, bairros históricos, mercados movimentados e uma rica cena cultural que inclui museus, teatros, galerias de arte e uma vida noturna animada e vibrante. Apesar do trânsito caótico e do ritmo frenético, o povo filipino é conhecido por sua hospitalidade e educação, tornando Manila um destino acolhedor para visitantes. O país abriga alguns dos maiores shoppings do mundo, sendo o mais famoso o Mall of Asia, localizado na Baía de Manila. Este shopping impressiona com seus mais de 400.000 metros quadrados e oferece uma experiência de compras e entretenimento extraordinária. No entanto, por trás do brilho das vitrines e da modernidade, Manila também carrega um lado sombrio e desafiador. A cidade é uma das mais superlotadas do planeta, com áreas que ultrapassam a marca de 40.000 pessoas por quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia, isso significa mais de 200 pessoas espremidas dentro de um campo de futebol todos os dias. E você deve estar se perguntando, onde toda essa população encontra espaço para viver? Bem, antes de responder a essa pergunta, é importante entender que milhões de filipinos enfrentam uma realidade muito diferente daquela que os turistas costumam ver. Embora as Filipinas tenham experimentado um crescimento econômico significativo nas últimas décadas, sendo consideradas um dos novos tigres asiáticos, a pobreza ainda persiste. Cerca de 1/4 da população vive em condições de extrema pobreza. Em vários bairros de Manila, famílias inteiras sobrevivem com menos de $3 por dia, e algumas, sem alternativas, acabam vivendo em locais inusitados e impensáveis. E agora vem a parte mais impressionante: há pessoas morando em cemitérios. Isso mesmo, você não ouviu errado. Diante da falta de moradia e da extrema desigualdade, milhares de famílias transformaram túmulos e mausoléus em seus lares permanentes. Mas como é possível viver em um cemitério? Para muitos, a resposta é simples.
Necessidade. Sem dinheiro para pagar aluguel, sem emprego fixo e sem perspectivas de mudança, essas famílias encontram nos túmulos uma forma de escapar das ruas perigosas de Manila. Os mausoléus oferecem abrigo, proteção contra a chuva e até um certo nível de privacidade, algo raro nas favelas superlotadas da cidade. Algumas famílias vivem ali há décadas, criando gerações inteiras entre os mortos. Dentro do cemitério, pequenos negócios surgiram para atender essa população invisível. Há lojas, barbearias e até vendedores de comida, tudo funcionando em meio a lápides e cruzes. É um contraste brutal em uma cidade que, ao mesmo tempo em que ostenta modernidade, também expõe um dos cenários mais impactantes de desigualdade urbana do mundo. Se está gostando do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para vocês. Com um custo de vida baixo e uma moeda desvalorizada, as Filipinas são um destino atraente para nômades digitais e turistas em busca de diversão noturna. Grandes cidades como Manila, Cebu e Boracay oferecem uma vida noturna vibrante, repleta de bares, clubes e restaurantes. Desde festas na praia até shows de música ao vivo, há sempre algo acontecendo nas noites filipinas. As ruas das grandes cidades estão sempre movimentadas e diversos serviços são oferecidos, se é que você me entende. É bastante comum ver pessoas oferecendo massagens aos turistas e muitas podem até acompanhá-los durante toda a noite. Embora o valor inicial solicitado possa ser de $30, é possível negociar e reduzir para $10. Também existem massagens mais baratas por apenas $5, mas a qualidade pode não ser tão satisfatória. Aliás, apesar de as Filipinas não serem tão famosas para esse tipo de serviço quanto Tailândia e Vietnã, muitos fazem comparações, e alguns até ousam dizer que a experiência filipina supera a dos outros países. Outra coisa que você verá com frequência são pessoas cantando. Os filipinos adoram karaokê e o consideram um passatempo nacional, seja em casas, bares ou espaços públicos. Mas o que torna esse país ainda mais fascinante? Além de suas praias de areia branca, ilhas surreais que parecem saídas de outro mundo, uma vida noturna animada e costumes que desafiam qualquer lógica, como morar em cemitérios, as Filipinas ainda guardam fatos curiosos que podem deixar qualquer um sem acreditar. Quer um exemplo? O país possui uma população de 115 milhões de habitantes, marcada por uma grande diversidade étnica. Ao todo, são mais de 175 grupos distintos, incluindo povos indígenas, comunidades nômades e diversas etnias de origens variadas. Entre os grupos mais fascinantes, destaca-se o povo Bajau, conhecido como os Ciganos do Mar. Sem dúvida, falar das Filipinas sem mencionar esse povo seria um erro, pois eles representam uma das culturas mais incríveis e desconhecidas do país. E aqui vai uma curiosidade impressionante sobre os Bajau. Eles são conhecidos por desafiar os limites do corpo humano de uma maneira que parece impossível. Quanto tempo você conseguiria ficar debaixo d'água? 10 segundos? 15? Talvez 30? Parece difícil prender a respiração por tanto tempo, não é? Mas esse povo extraordinário desafia qualquer lógica. Os Bajau são um grupo nômade que vive nas águas do Sudeste Asiático, principalmente no sul das Filipinas. Agora imagine só, enquanto a maioria de nós luta para aguentar alguns segundos sem ar, os Bajaus conseguem mergulhar a impressionantes 70 metros de profundidade e prender a respiração por até 13 minutos. Isso mesmo, 13 minutos inteiros sem oxigênio. Mas como isso é possível? Gerações de vida no oceano fizeram com que seus corpos se adaptassem de maneira extraordinária. Estudos científicos mostram que os Bajaus desenvolveram um baço maior do que o normal, um órgão essencial para armazenar oxigênio e permitir mergulhos prolongados. Mas a vida desse povo vai muito além dessa habilidade incrível. Ao contrário da maioria das pessoas, que constroem suas casas em terra firme, os Bajaus vivem sobre as águas, em barcos ou palafitas. Seu sustento vem da pesca, feita muitas vezes com arpões tradicionais, sem o auxílio de equipamentos modernos. Sua cultura nômade e seu profundo conhecimento do mar fazem deles um dos povos mais fascinantes do Sudeste Asiático. E assim como os Bajaus preservam sua identidade única, a história das Filipinas também é uma narrativa rica em influências culturais, lutas pela independência e períodos de colonização.
Antes da chegada dos colonizadores europeus, as ilhas que hoje formam o país eram habitadas por diversas comunidades indígenas, como os Aetas, Igorotes e Moros, cada uma com suas próprias tradições, idiomas e formas de organização social. Em 1521, o explorador português Fernando de Magalhães chegou às ilhas e reivindicou-as para a Espanha. Este foi o primeiro contato documentado entre os europeus e os povos das Filipinas. No entanto, foi apenas em 1565 que a colonização espanhola começou de fato, com a chegada de Miguel López de Legazpi, que estabeleceu o primeiro assentamento espanhol. Nesse período, o arquipélago recebeu a denominação de Filipinas em homenagem ao rei espanhol Felipe II da Espanha. Durante mais de 3 séculos, as Filipinas foram uma colônia espanhola, administradas como parte do Império Espanhol no Pacífico. Esse período deixou um legado duradouro, incluindo a introdução do cristianismo. Após a Guerra Hispano-Americana, em 1898, as Filipinas foram cedidas aos Estados Unidos pelo Tratado de Paris. Isso marcou o início de um novo período de transição, no qual os filipinos lutaram contra a ocupação americana em busca de sua independência. Isso resultou na Guerra Filipino-Americana, que durou entre 1899 a 1902. Apesar da resistência feroz, os filipinos foram derrotados e as ilhas tornaram-se uma colônia dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país esteve, por um breve período, sob o domínio do Japão, o que chegou ao fim por meio da união das forças das Filipinas e dos Estados Unidos. E só em 1946, as Filipinas finalmente alcançaram sua independência, após a libertação do país do domínio japonês. Desde então, o país passou por uma série de desafios e transformações, incluindo períodos de ditadura, instabilidade política e desenvolvimento econômico. Apesar de o país ter sido uma colônia espanhola, quase ninguém fala espanhol por lá. Incrivelmente, a população se comunica em mais de 160 dialetos diferentes, sendo o filipino a língua oficial. O inglês também é amplamente falado e compreendido em todo o país, com mais de 52 milhões de falantes, tornando as Filipinas a 5ª maior nação de língua inglesa do mundo. Diferente de muitos países asiáticos que têm como religião o budismo e o islamismo, as Filipinas contam com a 3ª maior população católica do mundo. Aproximadamente 80% da população se identifica como católica romana, tornando-se a religião predominante no país. O meio de transporte mais popular das Filipinas é chamado de jeepneys. São antigos veículos de guerra usados na Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, eles foram transformados em veículos para transportar civis, e hoje compõem o principal meio de transporte dentro das cidades filipinas. O país é um destino turístico incrível, com uma variedade impressionante de pontos turísticos naturais, históricos e culturais. A ilha de Palawan, por exemplo, é famosa por suas praias de areias brancas, águas cristalinas e paisagens de tirar o fôlego. Os destinos imperdíveis incluem o Parque Nacional de El Nido, onde é possível fazer passeios de barco para explorar ilhas, lagoas e formações rochosas, e o Parque Nacional de Coron, que abriga naufrágios da Segunda Guerra Mundial e é um paraíso para o mergulho. Na ilha também está localizado o maior rio subterrâneo do mundo, o rio Puerto Princesa, que é uma das 7 novas maravilhas da natureza. Os visitantes podem até fazer passeios de barco por esse rio subterrâneo, admirando sua impressionante beleza. Outro destino icônico é Boracay, uma das ilhas mais famosas das Filipinas, conhecida por suas praias deslumbrantes, vida noturna animada e esportes aquáticos emocionantes. A Praia Branca é o cartão postal da ilha, com areias finas e brancas e águas azul turquesa perfeitas para nadar e relaxar. No coração da ilha de Luzon, encontra-se um verdadeiro tesouro cultural e agrícola, os terraços de arroz de Banaue, muitas vezes chamados de a 8ª maravilha do mundo. Construídos há mais de 2.000 anos pelos ancestrais Ifugao, esses terraços esculpidos nas montanhas representam um símbolo de sustentabilidade e engenhosidade indígena. Até os dias de hoje, as famílias locais cultivam arroz nesses campos, preservando técnicas ancestrais de plantio e mantendo viva essa tradição milenar. Outra paisagem impressionante são as Chocolate Hills, um fenômeno geológico exclusivo da ilha de Bohol,
com mais de 1.200 colinas de forma cônica, espalhadas por uma área de 50 km². Durante a estação seca, as colinas adquirem uma tonalidade marrom que lembra o chocolate, originando o nome dessa atração surreal. Além disso, Bohol abriga o Santuário dos Tarsiers, pequenos primatas de olhos enormes, endêmicos da ilha e considerados um dos menores primatas do mundo. Para quem busca um mergulho na história colonial das Filipinas, a cidade histórica de Vigan é um destino imperdível. Patrimônio Mundial da Unesco, essa cidade localizada na província de Ilocos Sur é uma das cidades mais bem preservadas das heranças espanholas na Ásia. Suas ruas de paralelepípedos, casarões coloniais e charretes transportam os visitantes diretamente para o passado. Além de sua arquitetura histórica, Vigan se destaca pelo artesanato tradicional, especialmente na confecção de jarros de barro chamados burnet, e por sua culinária única. Além de suas paisagens deslumbrantes, as Filipinas são conhecidas por seus festivais vibrantes e coloridos que celebram uma ampla variedade de eventos religiosos, históricos e culturais. Um dos festivais mais famosos é o Sinulog, realizado anualmente na cidade de Cebu, uma celebração religiosa em honra ao Santo Ninho. Outros festivais importantes incluem o Ati-Atihan, em Aklan, o Panagbenga, em Baguio, e o Mascara, em Bacolod, cada um com suas próprias tradições, danças e expressões culturais únicas. A dança também é uma parte essencial da cultura filipina. O Tinikling, uma dança tradicional que envolve 2 bailarinos saltando entre varas de bambu, é talvez a mais famosa do país. Acredita-se que a dança imite os movimentos dos pássaros tinikling enquanto escapam das armadilhas de bambu colocadas pelos fazendeiros. A agilidade e o ritmo dos dançarinos são impressionantes, tornando o tinikling um símbolo de resiliência e leveza, características marcantes do povo filipino. A culinária das Filipinas é uma fusão única de influências indígenas, asiáticas, espanholas e americanas, resultando em uma rica variedade de sabores, texturas e pratos deliciosos. O arroz é o alimento básico do povo filipino e é consumido em praticamente todas as refeições. O prato nacional das Filipinas é chamado de adobo e é feito com carne, geralmente porco ou frango, marinada em vinagre, molho de soja, alho e especiarias, e depois cozido até ficar macio e saboroso. Outros pratos também bastante consumidos são o sinigang, pancit e o lechon, um dos pratos mais apreciados em festas e celebrações. Uma das tradições culinárias mais intrigantes das Filipinas é o famoso balut, um ovo de pato fertilizado e cozido, consumido enquanto o embrião ainda está em desenvolvimento. Embora para muitos estrangeiros essa seja uma iguaria difícil de encarar, para os filipinos é uma iguaria apreciada, rica em proteínas e considerada um lanche saboroso. O balut pode ser encontrado nas ruas, especialmente à noite, e é acompanhado por uma pitada de sal e vinagre. E você, teria coragem de experimentar? Com praias deslumbrantes, uma herança cultural vibrante, paisagens diversas e uma hospitalidade calorosa, as Filipinas oferecem uma experiência única e enriquecedora para os visitantes. Seja você um amante da aventura, do relaxamento ou da vida noturna agitada, o país tem algo especial a oferecer para cada tipo de viajante. Agora conte-nos, o que mais chamou sua atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.